Muito obrigado pela sua doce e suave presença aqui neste lugar. Obrigado porque o Senhor é um Deus real, é um Deus que se relaciona com a gente. As nossas orações, é um Deus que está disposto a nos ouvir, a ouvir o nosso clamor, as nossas dores. Obrigado porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, mas também um Deus justo, um Deus leal, um Deus fiel, um Deus que não muda, um Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. Obrigado, Senhor, porque não importa o que nós fazemos, o seu amor não diminui nem aumenta por nós. Nós continuamos sendo amados por Ti, sendo acolhidos pelo seu amor. Obrigado porque o seu amor nos alcançou e por isso nós estamos aqui. Nós queremos Te exaltar nesta noite e dizer que esse culto é para o Senhor. Não é para homens, não é para pregadores, não é para pastores, missionários e nem obreiros. É para o Senhor. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, Senhor. Obrigado porque o Seu amor nos alcançou. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui. Obrigado pelo privilégio de sermos chamados Tua igreja. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Dê um forte aplauso àquele que é digno. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode sentar. Queria estar liberando o grupo dos conectados para ter o seu tempo com Deus lá atrás. Amém? Vocês estão alegres? Amém? Os maridos aí estão alegres? Fiquei meio nervoso aqui, irmãos. Os maridos estão alegres ou não? Estão de lua de mel. E as esposas estão alegres com os maridos? Maridos, vocês estão alegres com as esposas? Que povo apaixonado, hein? Deus é bom demais. Realmente, irmãos, é um privilégio nós estarmos aqui nesta noite para adorar o Senhor. Somos livres. O Senhor nos resgatou. E aproveite esse momento é seu com o Senhor. Pede para Deus um coração sensível à sua palavra, um coração que realmente deseja compreender aquilo que o Senhor vai falar com você. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em João capítulo 5. Texto muito conhecido. Quanto mais nós lemos as Escrituras, mais nós podemos perceber que a Bíblia é o livro mais atualizado da face da terra. João capítulo 5. Um livro que foi escrito há muitos anos, mas parece que está relatando o nosso dia de hoje, o de ontem que a gente viveu. Amém? Todos acharam? João capítulo 5, a partir do versículo 1, então. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda. Tendo 5 entradas em volta, ali costumava ficar grande número de pessoas, doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos.
Quando viu deitado, soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus encontrou-o no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Queridos, esse texto aqui, ele é um texto muito rico, muito precioso. E Jesus, ele está desenvolvendo o seu ministério. Jesus está em Jerusalém. E ele está na parte norte de Jerusalém, na Porta das Ovelhas, onde eram sacrificadas ovelhas, onde eles faziam festa de Páscoa. Mas agora, aqui nesse texto, nós podemos ver algumas coisas que nós até vivemos no nosso dia a dia. Então, lá na Porta das Ovelhas, lá naquele lugar, tinha um tanque chamado Betesda. E quando um anjo do Senhor, ele descia e ele movia aquelas águas, o primeiro que se atirava lá era curado. E o tipo de pessoa que a Bíblia diz que estavam lá eram pessoas cegos, paralíticos. Vamos ler ali: mancos, cegos, inválidos e paralíticos. Então esse era o padrão de pessoas que estavam lá, na ideia de receber um milagre. Betesda em hebraico quer dizer casa de misericórdia. Eu quero dizer para você que você está em Betesda aqui nessa noite. Você está na casa de misericórdia. E depende só de você, da resposta que você vai receber, o tanto que você vai beber, depende da sua sede. Depende do seu coração. Porque Ele está aqui. Quando Ele vê um coração, alguém que realmente está decidido a ser curado, Ele move até de uma forma diferente, trazendo um imprevisto aos nossos corações. E em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 9, nós vemos aquela situação em que Jesus ele come com publicanos e pecadores, e os fariseus, a religião já vem acusar: como pode? Os fariseus falam para os discípulos: como pode? O mestre de vocês come com os pecadores. E Jesus ouve aquilo, Jesus diz assim: olha, deixa eu dizer para vocês uma coisa, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ou seja, eu estou aqui principalmente por causa dos doentes. E você vê que nessa casa de misericórdia, Betesda, todos que estavam ali, eles estavam na expectativa de um milagre. Eles estavam na expectativa de receber algo diferente. Porque deixa eu dizer para você que a casa de misericórdia é para quem está meio lesado mesmo. Casa de misericórdia é para quem não está legal. Quem estava lá eram paralíticos, cegos, mancos, pessoas inválidas. Então por isso também Jesus disse para aqueles camaradas: olha, os sãos eles não precisam de médico, mas sim os doentes, por isso que eu estou aqui. E em Mateus capítulo 9, Jesus diz: olha, misericórdia quero e não holocausto. E por que Jesus fala aquilo para eles? Porque Jesus estava ensinando um princípio mais profundo que se precisava viver. Porque na caminhada, conforme nós andamos com o Senhor, nós vamos aprendendo algumas coisas e tudo que se fala é sobre o sacrifício, sobre abrir mão do jejum, sobre isso, sobre aquilo. Mas nesses dias o Senhor também quer gerar em nós um coração misericordioso, um coração que sofre pela misericórdia do outro. Em outras palavras, quando Jesus falou misericórdia quero e não holocausto, ele estava dizendo: se importem com as pessoas. Porque eles estavam mais pela religião do que pela importância que as pessoas tinham.
Então Jesus, ele veio de fato, queridos, para mim e para você. E nós não estamos aqui para viver por uma religião, nós estamos aqui porque nós somos filhos de Deus. Tiago 1,27, a Bíblia diz que a verdadeira religião pura e sem mácula é visitar órfãos e viúvas em suas tribulações e manter-se incontaminado do mundo. Em outras palavras, o que é verdadeira religião? Se importar com órfãos e viúvas, ou seja, se importar com pessoas que vivem uma solidão. E manter-se incontaminado do mundo, ter uma vida de santificação. Então, se você talvez gostaria de saber se nós somos uma religião, nós somos a religião que se importa com as pessoas e que se santifica, se preparando para o dia do casamento com o noivo. Se pudéssemos definir para você o tipo de religião que nós somos, nós falaríamos isso para vocês. Só que a religião, muitas vezes ela traga aquele coração apaixonado e ela vira um coração muito mais bitolado, muito mais engessado, e tudo que o Senhor quer é um coração de relacionamento. Sabe, queridos, eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que conheceram outras pessoas que podiam fazer algo pelo filho, mas deixaram o filho morrer por causa da religião. Porque a religião diz que A ou B ou C não pode. E o filho foi penando aos poucos. E morreu, e os pais não ajudaram. Porque a religião dizia isso. Então quero dizer para você que este lugar aqui, ele é perfeito para mim e para você. Perfeito. Você está no lugar certo no domingo à noite. Deus desenhou esse momento tão especial para que você estivesse aqui. Então o texto fala sobre o tanque de Betesda, fala sobre os cegos inválidos que estavam lá. E na parte B do versículo 3 diz assim: eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas, o primeiro que entrasse no tanque. Depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Queridos, entenda algo. Aquele povo que estava ali na expectativa do anjo do Senhor descer, mover as águas e receber uma cura, a Bíblia diz que eles esperavam o anjo descer e mover essas águas. Deixa eu dizer para você, o segredo de muito milagre que a gente não alcança está no esperar. A gente não consegue esperar, a gente tem dificuldade de esperar. Mas a Bíblia diz que eles esperavam o anjo descer e mover as águas. Deixa eu dizer para você, é Deus que move as águas, mas você tem que esperar. Nós vivemos numa geração nos dias de hoje que, em vez de esperar as águas mexer, quer determinar quando elas devem mexer. Em vez de esperar, elas começam a determinar. Deus, se o Senhor não mexer as águas até amanhã meio-dia, às 14h, eu me desvio. Eu saio dessa igreja. Deixa eu dizer para você, a água do tanque vai mexer a hora que Deus quer, do jeito que Ele quiser, e não é o seu botar Deus na prensa e dizer, Deus não vai se mover pelas nossas maneiras de trabalhar. A água do tanque, quem mexe é Ele, querido. A água do tanque, quem toca é Ele. Precisamos compreender que é nós que nos moldamos ao seu mover, não é Deus que se move ao nosso mover. Então, o papel de Deus é mover as águas e a gente esperar. Não é a gente determinar para Deus quando que tem que mover as águas. E por que Deus faz assim? Porque por trás de todo milagre, Deus tem um processo de restauração dentro de mim e de você. Deus está trabalhando tempo de espera, que é tão difícil. Daí você vai para o discipulado, você começa a dizer, mas eu queria aquele negócio, agora não deu, o que eu faço? Será que Deus não está trabalhando em algo dentro de você? Será que Deus não está fazendo algo? Até mesmo a cura que você tanto pede, você diz, eu oro e eu não sei o que acontece, mas ainda não veio. Será que você não pulou no tanque com a água parada? Será que você não disse para Deus, eu vou orar, eu vou pedir para alguém orar e eu vou ser curado. Se eu não for, eu desisto. Ele não cura. Porque se Ele te curar por causa da enfermidade, o dia que vier outra doença e você não for curado, você abandona Ele. Então, se Ele te curar e você for apaixonado por Ele, o dia que você tiver uma enfermidade, mesmo que você não seja curado, você vai continuar adorando Ele.
Então, querido, as águas podem não estar movendo. Em alguns momentos, pode ser que elas se movam. Mas a palavra esperar, ela lança um grande desafio para mim e para você. Deixa eu dizer para você uma coisa. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Cristo. O missionário Kleiber falou aqui. Às vezes, sem perceber, às vezes, que a gente se levanta como coordenadores de Cristo. Nós não percebemos. Nós oramos, nós bolamos um quadro de oração. Aqui está a minha oração, Senhor. Entra aqui e faz a obra. Entra aqui, faz a obra. Mas não é meu tempo. Entra aqui e faz a obra. Deus nunca vai se moldar a mim e a você. Sabe por quê? Porque Ele ama você. Porque Ele me ama. Então entenda que o nosso papel é perceber que as águas se moveram, mas é Ele que move as águas. Nosso papel é esperar. Nosso papel é cooperar, não é coordenar. Nós precisamos nos moldar aquilo que Deus está fazendo. E diante desse processo de cooperar, de esperar, entre a espera e o milagre, existe algo que se chama processo. Existe algo que se chama tempo. E Deus usa essas coisas. Deus usa essas coisas. Quantas vezes talvez você chegou em Deus, você clamou e você disse: Deus, mas eu queria. Eu queria. Você está lá no quarto em lágrimas, mas eu queria. Eu escutava o Josué, o filho do pastor Norton, às vezes conversando: "Oh, pai, eu queria, pai." O desejo de Deus é trabalhar as nossas vidas para que a gente realmente respeite o seu processo. Então, olha só. Nesse texto aqui, nós vemos todo esse processo de espera do povo, mas tinha um camarada que era paralítico. E ele estava há 38 anos nessa situação. A Bíblia não diz que ele estava na volta do tanque há 38 anos, não. A Bíblia diz que ele estava há 38 anos naquela situação. E quando as águas se moviam, o primeiro que se jogava no tanque, ele era curado. Mas você imagina um paralítico ali. Imagina ele presenciando vários camaradas. As águas se movem, dá aquela expectativa geral. Vamos lá que o milagre vai chegar e vai acontecer e não sei o quê. De certo, aquele camarada paralítico se arrastando, com as pernas meio entrouxadas uma em cima da outra. E quando ele estava perto para conseguir, alguém se atirava antes e recebia o milagre. E ele estava há 38 anos naquela situação. Você já pensou? Você tentando alcançar algo, um milagre, e aí, quando tem a oportunidade, você começa a se mexer, você começa a se rastejar, que você está paralítico, como a situação daquele cara ali, e alguém se atira antes. Tamanho do exercício de saber dominar as frustrações para não desistir. Agora deixa eu dizer para você, não importa se você é paralítico e não consegue entrar no tanque. O que importa é o que você vai fazer quando você não conseguir entrar no tanque. Porque deixa eu dizer para você, querido, outra coisa muito importante diante de pessoas que querem alcançar algo diferente é a perseverança, a decisão de alcançar o milagre. Aquele paralítico, ele presenciou várias vezes, muitos sendo curados, alguns, não sei quantas vezes o tanque se mexeu, a água do tanque se mexeu, mas ele presenciou, ele tentava e ele não conseguia. Mas deixa eu dizer para você, ele continuou na casa de misericórdia. Então a questão não é se você alcançou o que você queria agora, a questão é, você vai continuar na casa de misericórdia? Você vai continuar em Betesda? Nós vivemos num tempo, queridos, em que o Senhor ele deseja nos lapidar. Não importa se nós não conseguimos alcançar o que nós gostaríamos. Nós vamos respeitar o processo de Deus. Olha a dificuldade desse cara, olha a frustração, olha a rejeição, talvez, que ele estava passando. Mas ele permaneceu ali.
Trazendo para os dias de hoje. Sair dessa igreja. Todo mundo recebe cura, menos eu. Vão lá na frente. Tem gente que vai lá com uma bolota na cabeça e no outro dia está sã. Eu estou aqui com a coluna arrebentada há 10 anos, não sou curado. Sair dessa igreja, tem alguma coisa contra mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Mesmo que você não se sinta amado, mesmo que tenha dificuldades, o problema se resolve. A comida do problema é a sua fuga dele. Quando você foge dele, você deixa ele se criar. Ele se alimenta bem. Continue. Nós vivemos em dias, queridos, e que hoje eu compreendo bem essa questão de você congregar em um lugar, de você sair e congregar em outro lugar, mas a pergunta que fica é: você sair de Betesda, da casa de misericórdia, qual é o motivo? Você está saindo porque Deus te falou mesmo? Você está saindo porque você está mudando de cidade? Ou você está saindo porque você está fugindo do problema? Então nós vivemos um contexto hoje de uma geração que de 3 em 3 anos passa por 6 ministérios, passa por 6 congregações. Porque ela vai, tem algo para resolver, ela foge. A igreja é ruim, a igreja é ruim. E ela foge da problema. Sabe, queridos, eu não estou falando de exceções quando Deus fala, quando você vai movido por um emprego, não é isso. E isso para mim não que seja um troféu, mas eu me orgulho, queridos, de ter conhecido Jesus através desse ministério. Eu estou há mais ou menos 8, quase 9 anos aqui. E já teve várias dificuldades, já teve várias coisas que eu não concordei. Já teve várias coisas que eu conversei com o pastor Nord e eu disse, cara, eu acho assim. Mas eu estou aqui. Se problema tira pessoas do ministério, eu já tinha saído faz tempo. Agora a questão é o que nós vamos fazer com o problema. E esse camarada aqui, diante dessa situação, ele teve que lidar com isso. Agora nós precisamos entrar numa dimensão um pouco mais clara, que existe uma cura disponível e existe uma cura efetivada. Quando que a cura estava disponível? Quando o anjo descia e mexia as águas. Então a cura estava disponível. O primeiro que se atirasse ia ser curado. Quando que ela era efetivada na vida de alguém? Quando o cara pegava e se atirava. Então, a cura disponível é responsabilidade de Deus. Agora, para a cura ser efetivada, é responsabilidade sua. Não adianta o tanque se mexer e você não se jogar. Quantos compreendem o que eu estou falando? Então é necessário ter essa percepção dessa cura disponível. Mas olha só, mesmo em meio a toda essa dificuldade de alguns serem curados e ele não ser curado, imagina você estar há tanto tempo naquela situação. Eu fico imaginando a cena. A água do tanque se mexendo e ele começa a sei lá eu como é que ele fazia. Mas quando chega na hora, outro vai no lugar. Tamanho da frustração. Mas deixa eu dizer para você, a ótica natural da coisa que estava acontecendo aqui era as pessoas serem curadas através do anjo do Senhor que descia e mexia as águas. Essa era a ótica. Mas mesmo não alcançando essa cura, ele permaneceu na casa de misericórdia. E olha o que aconteceu. Versículo 6. Quando o viu deitado, soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Muitos, para alcançar a cura, tinham que perceber aquelas águas se movendo, para poder se atirar primeiro lá naquele lugar e para ser curado. Mas o fato de ele perseverar e ter ficado na casa de misericórdia permitiu que Jesus visse ele. Então, ainda que ele não conseguia ir para o tanque, Jesus viu ele. Deixa eu dizer para você, não importa a sua debilidade, não importa qual a sua dificuldade, Jesus, ele vê você. Talvez você diz, eu não consigo mergulhar no tanque, mas Jesus, ele vê você. A questão é se você continua no tanque de misericórdia ou não. A questão é se você vai continuar firme ou não, se você vai perseverar ou não.
Aí Jesus diz assim para ele: você quer ser curado? Olha o que ele diz: eu até quero, mas sempre quando as águas do tanque se mexem, vai alguém no meu lugar e não tem ninguém para me ajudar. Em outras palavras, ele estava dizendo: a culpa de eu não receber a cura é das pessoas. As pessoas não me ajudam. Por isso eu estou nesse estado. Eu não consigo andar, mas as pessoas não me ajudam. Ele não teve a consciência naquele momento de que por mais que tinha um tanque, que pela ação do Senhor curava, que o próprio Jesus estava diante dele, que ele não precisaria do tanque. Então, na verdade, quando Jesus diz assim: você quer ser curado? Ele responde: vamos ler. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude ao entrar no tanque quando a água é agitada. Jesus perguntou para ele se alguém está ajudando ele a mergulhar no tanque e tal. Não perguntou. Jesus só disse assim: você quer ser curado? A resposta dele deveria ser sim ou não. Quero ser curado. Mas ele disse: Senhor, não tenho ninguém que me ajude ao entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, chega outro antes de mim. Então ele depositou, por mais que ele focou naquela cura, ele depositou isso nas mãos das pessoas. Eu sou assim, eu estou assim porque ninguém me ajuda, eu já estou passando por isso tanto tempo. Deixa eu dizer para você, teve um momento ali que Jesus viu ele deitado. Talvez você diz: eu não tenho força para isso. Jesus vê você. E aí Jesus vai perguntar para você: você quer ser curado? Eu quero, mas a culpa é das pessoas, né? Ninguém me ama, né? A gente não se amemos mais. E agora eu estou assim, largado nas traças. Por isso que eu me entreguei. A pergunta é: você quer ser curado? É uma resposta tão simples, é uma resposta tão óbvia. Deixa eu dizer para você, se você diz que o seu fracasso é por causa das pessoas, me desculpa, mas você acabou colocando a sua vitória nas mãos dela. Porque se o seu fracasso vem das pessoas, em algum momento você disse: aqui está minha vitória. Pega na sua mão, você tem poder. Agora, se o que você vive está nas mãos de Deus, você nunca vai dizer que por causa das pessoas você fracassou. Porque é Deus que está cuidando. Agora sim, se eu depositar toda a minha fé no meu tio Moacir, e eu dizer que eu fracassei, foi porque eu me depositei diante dele, não diante do Senhor. Muitas vezes, queridos, para quem a gente aponta o fracasso, revela em quem a gente depositava todo o desejo de alcançar a vitória. Muitas vezes. É isso que acontece. Senhor, eu não tenho ninguém para me ajudar. Ninguém para entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Só depende de você. Versículo 8. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. De novo, queridos, semana passada a gente falou sobre Bartimeu, e de novo nós vemos aqui Jesus só dando uma palavra de postura para ele. E tudo que nós precisamos muitas vezes é uma ação, é uma postura, é fazer algo diferente. É saber esperar, é saber perseverar, confiando no Senhor. Por que você não alcançou? É por causa do fulano. Não, querido. Não foi por causa do fulano. Quero dizer para você que nós queremos melhorar cada dia mais como igreja. Mas não culpe as pessoas das suas desistências. Continue firme. Na casa de misericórdia. Mas eu não sou digno. Mas é para os indignos mesmo. É para mim e para você. É para nós. Esse lugar, ele é perfeito para mim e para você. Depois Jesus encontra esse camarada no templo e no verso 14 ele diz assim: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Deixa eu dizer uma coisa para você: existem enfermidades físicas que são resultados de pecados, de coisas espirituais. Então talvez essa tua
Ou o meu ressentimento, tristeza, por que Deus não me cura? Por que Deus não... Quando eu olho para o meu passado, quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para o meu estilo de vida, o que eu vejo? Se você não coloca para fora essas coisas, você pode jejuar o quanto você quiser, você pode orar o quanto você quiser e a cura não chega. Porque pecado, ele também traz enfermidade física. Então, se você tem um problema de saúde, você precisa sondar, talvez, o que você fez. E aí, quando você tem disposição de colocar isso para fora, você vem aqui à frente e recebe uma oração. E as coisas acontecem. E as coisas fluem. As coisas acontecem de uma forma muito especial. Tiago 5,16 diz: confessai os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Confissão. Colocar para fora. E aí você ora. Como nós já conversamos, queridos, a oração, ela responsabiliza o homem. A cura, ela responsabiliza o homem. Quando o tanque se movia, tinha uma cura à disposição. Mas para ela ser efetivada, precisava mergulhar. Mas ainda assim, pelo seu grande amor, Jesus olhou para aquele camarada e viu ele deitado, que ele não conseguia ir lá. E ele foi curado. Porque Jesus, ele quebra todos os protocolos e paradigmas que as pessoas colocam. Ah, mas estão curando desse jeito, mas eu trabalho de várias formas. Se eu assoprar, eu curo. Se eu assobiar, eu curo. Se eu fechar os olhos, eu curo. Se eu levantar minha mão, eu curo. O que eu fizer, eu curo. Porque eu sou Deus. Eu faço do meu jeito. Deus não se limita aos nossos jeitos e aos jeitos humanos. Ah, mas está todo mundo sendo curado porque se atira no tanque, mas você vai ser diferente. Nem no tanque tu não vai. Você vai curar porque eu estou aqui. Se eu estralar o dedo, você é curado. Se eu der uma piscadinha, você é curado. Eu sou todo poderoso. Eu curo e eu faço do meu jeito. Agora, em certo sentido, ele acabou dependendo de pessoas. E eu não estou dizendo que a gente não pode ter uma unidade, um companheirismo como igreja. O que eu estou dizendo é que pessoas não podem fazer você desistir. Se você desistiu por causa de pessoas, os teus olhos não estavam tão fixos em Jesus. Ah, mas daí tu está tirando a responsabilidade das pessoas? Não, não estou tirando. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que Jesus é o centro. E que mesmo que pessoas traem você, ainda não é justo você deixar de andar com ele. Porque Jesus está acima de todas as coisas. Ah, mas eu não gostei do fulano de tal, agora Deus encerrou para mim. Não quero nem olhar mais para ti. Jesus tem que ser o centro. Conversar só com pessoas que têm o nosso perfil, queridos, é muito fácil. Muito fácil. Agora conversa com alguém que é totalmente o oposto de você. Olha que lindo. Mas é isso que Deus quer. Porque senão você vive uma vida que ela se levanta em cima do seu jeito. Onde você não consegue ser flexível, não consegue ser maleável. Onde você não consegue realmente se moldar diante de muitas coisas. Nós precisamos ser focados naquilo que a gente quer alcançar. Nós precisamos viver debaixo de honra. A cura só depende de você. O que você quer alcançar só depende de você, não depende de mais ninguém. Não depende de mais ninguém. Esse paralítico, ele, por muitos momentos, não foi curado porque não teve quem o ajudasse, mas Jesus olhou para ele. E Jesus olha para você. Mas eu quero dizer que só depende de você, de mais ninguém. Saber esperar, perseverar e ser alguém relacional. Ser alguém que sabe se relacionar. Isso nos ajuda muito. Se Jesus está junto, não é porque você não entrou no tanque que a cura não vai chegar. Aprenda a resolver conflitos. Não seja mais um que por causa de um probleminha
Deus falou comigo, como a gente vê aí na volta do Brasil, isso acontecendo demais. Não seja mais um. Deus nunca levantou pessoas para trocar de ministério por causa de problema. Porque se existe uma ferramenta poderosa que aperfeiçoa a igreja, é os problemas que ela tem. Não saia, você é igreja, você é corpo. Não importa a dificuldade. Jesus precisa ser o centro de tudo. O que você é por causa de Jesus, não é por causa das pessoas. Óbvio que a igreja tem que tentar fazer o melhor, claro que tem, mas você está aqui por causa de Jesus. Você permanece em unidade por causa de Jesus, você se santifica por causa de Jesus, tudo é por causa de Jesus. E esse foi o princípio que Davi entendeu. Quero convidar você a ficar de pé. Feche seus olhos. Converse com Jesus. Talvez muitas vezes em suas orações, você chorando, você disse, mas ninguém me ajuda. Ninguém está comigo, ninguém me joga no tanque. Eu quero ser curado. Continue na casa de misericórdia, continue em Betesda. Jesus, ele vai ver você. E quando ele vê você, ele vai dizer, você quer ser curado? Aí você diz, eu quero sim. Eu não vou dizer que eu não fui curado por causa das pessoas, eu quero ser curado. Eu quero orar, eu quero me responsabilizar, eu quero fazer a minha parte. Porque se Jesus vê você, você não precisa do tanque para se atirar, porque ele já é o tudo que você precisa. Ele quebra todos os paradigmas. Tudo aquilo que muitos estão fazendo, mas todo mundo está dando certo desse jeito. Se Jesus está contigo, ele vai bolar um outro jeito que vai dar certo também. Jesus não é engessado, mas seja alguém que saiba esperar em Deus, não determinar as coisas para Deus. Seja alguém que sabe cooperar com Deus, não coordenar Deus, para que assim as coisas aconteçam na sua vida. Querido, trabalhe em unidade no contexto onde você está. Às vezes vai ser certo, você vai se sentir meio sozinho, às vezes eu me sinto sozinho, inclusive várias vezes. Mas deixa eu dizer para você, se Jesus é tudo para você, ele preenche todo o vazio que você precisa, então a ausência de pessoas não vai fazer você desistir. Embora elas sejam importantes e deve existir um relacionamento, mas Jesus precisa ser o centro de tudo. E eu quero dizer para você que talvez pensou muitas... Deixa eu dizer uma coisa para você, eu não tenho medo que você deixe de congregar, eu tenho medo que você se perca. Meu coração, o temor que Deus coloca. O meu temor de mim mesmo não é que eu deixe de congregar, é que eu me perca. Se você deixasse de congregar aqui para congregar em outro lugar e estar bem, isso é reino. O importante é você estar. O problema é quando a gente sai de um lugar cheio de ferida, a gente já vai trilhando um caminho de perdição. Então quando vem na sua cabeça, o fulano me aprontou algo, fez algo, vou sair da igreja, não é de Deus, não é de Deus. Se o problema é grande, o aperfeiçoamento também é grande. O problema não veio para fazer você desistir, o problema veio para te fortalecer, para fazer de você um palanque que não é derrubado por qualquer coisa. Aonde você tem uma identidade tão firmada em Deus, que quando as pessoas dizem, você não é isso, diziam que você amava, dizia que você era isso, essas coisas não derrubam você, porque você sabe quem você é nele. Você nem consegue se atirar no tanque. Não importa, ele está aqui agora me perguntando se eu quero ser curado, eu vou ser. Mas não faça também como esse paralítico que em certo sentido depositou a sua confiança em homens. Deposite a sua confiança no Senhor. Depois Jesus se encontra com ele no templo e diz, olha,
Não peque mais, para que não aconteça coisa pior. Existe enfermidade que é por causa de pecados. A cura só chega quando essas coisas são colocadas para fora. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Pai, pela sua graça e a sua misericórdia. Não nos permita, Senhor, fugir de Betesda. Mesmo quando as coisas não acontecem no nosso tempo.